Hoje o nosso tema é autoconhecimento e eu posso te falar que é uma aula muito importante, né, para o nosso autodesenvolvimento. E a gente vai falando aqui, já vamos estar começando a nossa aula. Primeiro saber, né, o que é para você o conceito de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um processo profundo, investigativo de nós mesmos, né? Onde a gente vai nos conhecer as nossas características, a nossa personalidade, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós não gostamos, aquilo que é essencial para nós, a nossa qualidade, vai estar vasculhando todo esse nosso ser interior. E esse é o autoconhecimento, é conhecer a si mesmo, de forma investigatória, de forma questionadora, né, de forma profunda, tendo tempo, gastando tempo com você. Mas antes eu quero falar com vocês sobre o nosso cérebro, né? Ele está dividido em dois hemisférios, tem um hemisfério direito e esquerdo, e a gente vai falar um pouco sobre isso para que a gente possa ter um entendimento mais amplo do autoconhecimento e acessar melhor este lugar. Vamos falar o nosso lado direito do nosso cérebro, é aonde que fica as nossas emoções. É a parte nossa mais intuitiva, inconsciente, adormecida, quietinha, fica lá paradinha. E o nosso esquerdo está o nosso lado consciente, ele é alerta, 24 horas desperto, ele é atento a tudo que está acontecendo. Então, é através do nosso consciente, que é o nosso lado racional, que a gente realmente assim, é controlado, porque ele desperta o tempo inteiro. Então ele é o que critica, que aponta as nossas faltas, sabe aquelas coisas dentro da nossa cabeça que a gente fica lá, mas você não vai dar conta de fazer isso, não. Você está achando que isso é para você? Você acha que você vai conseguir? Isso não tem nada a ver com você. Você não é capaz disso, você não pode conseguir isso. Isso é o nosso racional e é movido pelo nosso ego, que fica a todo momento mostrando para nós as nossas sombras, o nosso lado escuro, o nosso lado vergonhoso, o nosso lado que a gente não gosta de que seja mostrado e vai nos inibindo de desenvolver. Então a proposta do nosso encontro hoje é realmente trazer essa condição de a gente estar acessando esse nosso lado esquerdo, direito, que é o lado emocional. É onde nós precisamos muito e está adormecido. E é aqui que a gente vai encontrar. É neste lugar, adormecido em nós, é que nós vamos encontrar a nossa essência. Porque é neste lugar que mora, né, o divino em nós, o Espírito de Deus em nós. Ele está neste lugar. Então é essa área que nós precisamos de estar acessando. É este lugar que nós precisamos de chegar. Porque o nosso lado racional, ele já está ok. O nosso lado racional, ele está desperto. Ele está o tempo todo ligado, atento na crítica, no julgamento, mostrando, falando, controlando, trazendo regras o tempo inteiro, segurando as nossas rédeas, não deixando a gente ir, nos impedindo muitas vezes. Mas também o nosso lado racional ele é importante, porque ele traz para a gente uma questão assim, a questão do aspecto de segurança, de sobrevivência, ele é atento a isso, aos perigos do nosso corpo, onde é que a gente vai fazer, atravessar, porque ele é atento, ele está o tempo todo atento. Então, ele é importante. A proposta hoje é que a gente possa transitar nesses dois hemisférios, né? Porque nossa vida é toda uma dualidade, né? O lado esquerdo, o lado direito, é para cima, é para baixo. A gente é movido por todos esses aspectos, o positivo, o negativo, ser bom, ser ruim. Então é uma dualidade o tempo inteiro. Então, ter um equilíbrio é muito difícil a gente encontrar. O feminino e o masculino em nós é outra dualidade. Então, assim, encontrar este equilíbrio é algo meio complicado. Mas a gente vai lá ter a ciência e aprofundar
no que está mais adormecido, que é o nosso inconsciente, que lá é que a gente vai realmente poder fazer a imersão em nós mesmos. Porque quem somos na real, quem somos na essência, está lá no hemisfério direito. Está dentro do inconsciente, lá no porão do inconsciente. Né? O poder do Espírito de Deus em nós, a parte da intuição, a parte que traz a cura, que traz a restauração, que traz amor, que traz luz, que traz perdão. Está todo nessa área. E a gente não usa, e a gente não acessa muitas vezes por não sabermos disso. Então, eu queria só fazer essa introdução desses dois hemisférios, o racional e o emocional, e situar vocês onde é que a gente está mexendo hoje. Nós queremos hoje nós estamos falando do autoconhecimento e ele habita, ele mora, ele aloja no nosso hemisfério direito. E o que a gente pode fazer para desenvolver? Você chega e pergunta, como é que eu vou fazer para desenvolver isso? Se o meu inconsciente está lá adormecido, está lá quietinho, como? De que forma eu posso fazer para poder me despertar para isso? Gente, é tudo que a gente muitas vezes tem muito medo de fazer. São as regras, são as crenças, todas as coisas que foram nos escondendo, nos afastando de nós mesmos. A gente, quando vem nessa jornada, o nosso inconsciente ele está conectado, ele está ligado. Mas com o tempo, ele vai sendo deixado para trás. Ele vai deixando de ser utilizado. Porque o racional toma conta e assume as rédeas, porque você vive em comunidade, você vive em família, você vive com as pessoas, você tem regulamentos, você tem normas, tem regras e todo tempo para cumprir. E com isso você vai esquecendo quem você é, esquecendo a sua essência. E por isso a gente precisa hoje de gastar tempo para isso, para entender isso. Dizer não é algo importante demais. Muitas vezes nós falamos sim para todo mundo e falamos não para nós. E a gente se fere, se machuca e impede cada vez mais da gente se conhecer, cada vez mais da gente saber quem somos nós na vida, o que está acontecendo com a nossa, onde que nós nos colocamos. Né? Então o autoconhecimento ele vai trazer todas essas questões. O ponto importante é o autoquestionamento. Quando nós paramos para questionar os pontos, não precisa nem de questionar com o outro, porque a investigação é interna. Né? O questionamento é interno, é você com você. No máximo você vai ter um espelho na sua frente, conversar com você e falar com você. E realmente chegar e falar, olha, eu sei que eu preciso dizer não para as pessoas, mas por que está acontecendo comigo? Por que eu sou rejeitada? Por que eu não sou aceita? Porque atrás de toda essa maneira, às vezes, eu não falar não para as pessoas, são as rejeições que eu fui sofrendo ao longo da minha história. E para eu poder manter as pessoas perto de mim, para que eu não perca os relacionamentos, para que as pessoas... Aí eu falo sim para elas. E digo não para mim. Vivo infeliz porque nós não vamos conseguir ser amado por todos, ser querido por todos. Nós precisamos primeiro entrar nessa batalha, na batalha do amor próprio, da autoconquista, de você parar para olhar para você. E isso demanda tempo. Eu não vou te falar que é um exercício docinho de leite, delícia, gostosinho. Não é. É um trabalho que vai exigir de você tá afim mesmo de fazer, eu vou fazer esse negócio, eu preciso de me conhecer mais, eu preciso ir além do que eu penso, que eu posso, que eu imagino que eu vou dar conta, eu preciso de me posicionar nisso. Sabe, não é uma tarefa fácil, mas ela não é impossível, porque eu venci essa etapa e todos os dias da minha vida, porque isso é diário, meu povo, falar para vocês uma coisa, lindezas do meu coração, é diário a nossa conquista interior. Não é algo que você vai fazer, é um processo nessa jornada terrena. Não vai acabar. Vai acabar o último fôlego seu aqui na Terra. Mas enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, vivendo essa experiência, que na verdade
A gente é um espírito, né? Temporariamente, nós estamos neste corpo para poder viver essa experiência fantástica que a gente vive num processo de evolução que é o quê? Expandir, através desse processo de evolução, expandir a nossa consciência. E uma consciência expandida é puro amor. Então nós estamos aqui com um propósito coletivo de expandir amor, paz, luz, e isso está tudo em nós. Está tudo no nosso inconsciente. Nós precisamos de ir lá e estar revisitando isso. E isso eu questiono, isso eu pergunto para mim. Por que eu estou com medo de atravessar essa rua agora? Vamos ver, o que está acontecendo? Está tudo certo? Tem um sinal? Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo do trovão? Porque está chovendo? Peraí, vou entender, eu tenho que entender. Por que eu estou com este medo? Porque o medo, ele é uma fronteira que quando você cruza ela, você morre de rir, você olha para trás, não tem mais nada. Ele só te assusta numa porteira, numa porta, num portal, para você não passar. O medo é isso. Uma vez que você passa, é muito interessante, gente. Eu tenho que falar para vocês um depoimento meu, pessoal. Eu vivi uma experiência muito linda. Eu sempre tive medo de cachorro. Cachorro, para mim, assim, nunca fui mordida por cachorro, nunca tive nenhum problema com cachorro. Mas simplesmente, só se eu escutasse, lá na esquina tinha um cachorro latindo, eu já não passava naquela esquina. Eu vivi uma experiência muito forte com o cachorro. Eu morava num spa e meu marido ele era gerente era um hotel fazenda. E nos fins de semana, como sempre, eu trabalho só com mulheres, em todo o rolê da minha vida sempre foi mulher. Aí eu organizava sempre o trabalho, a recreação com as mulheres no spa, quando levava as crianças, tinha recreação para as crianças, enfim. Mas nos dias que não tinha muito hóspede, né, eu fazia uma caminhada numa trilha muito estreita, que não passava nenhum carro, e mesmo para caminhar, eu sempre ia nessa caminhada. Aí o meu marido chegou e falou, olha, deixa eu te falar, você vai para esse lado de lá, você toma muito cuidado, porque o cachorro do vizinho, ele é enorme. Ele realmente, assim, ele fez um estrago na vida do rapaz que trabalha lá. Ele foi pro pronto-socorro na cidade, mas foi um escândalo. O cara tá todo, mas passando muito mal, correndo risco seríssimo de morte. Aí ele falou, você toma cuidado, hein? Toma cuidado porque você tá andando nesses caminhos aí e esse cachorro nunca se sabe. Ela nunca teve problema não com o cachorro. Eu nem vejo cachorro, minha caminhada não tem isso não. Gente, passou nem uma semana. Eu tô caminhando, quem vem ao meu encontro? Mas pulando. Ele pulava. Sabe quando você já sente agora, você é devorada agora? Era uma situação assim, que eu só tinha opção. Eu tive que viver, eu vivi uma experiência, essa foi uma experiência sobrenatural. Porque naquele momento, eu falei assim, olha, aí eu não olhava mais para baixo, você não pode olhar para o medo. Você encara ele, mas precisa olhar para a cara dele. Eu não encarei, eu não fiquei olhando para ele, para o cachorro chegar. Eu fiquei, sabe, encarando numa solução. E para mim a solução naquela hora era só Deus. Aí eu comecei a gritar, eu gritava e gritava. Falei, meu Deus, me tira desse lugar. Aí eu falei assim, olha, vamos combinar um negócio? Se chegou a minha hora, tá na hora de eu partir. Olha, que dê tudo certo, que eu parto em paz. Mas se eu ainda tenho mais alguma coisa para fazer nessa vida, isso tem uns 25 anos. Mas se tem mais alguma coisa para eu fazer na minha vida, eu quero viver. Nath, põe desespero nisso, minha filha. E gente, sabe quando você sente o rabo assim, olha, fazer assim na sua perna? Fez esse movimento, eu senti o bafo dele na minha perna, eu tava de short, tênis, e eu senti aquele bafo na minha perna, e aquilo me deu um desespero, eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas eu fiquei firme, eu andava mais rápido. Gente, eu andei mais uns 2 quilômetros a mais da minha caminhada, e o medo de voltar, porque se o cachorro estivesse lá de volta, eu já tinha sido salva naquele momento, e na volta, como é que ia ser?
Andei, 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 andei. Você não tem socorro, não tem ninguém. Aquelas trilhas do interior, assim, daquelas roças de fazenda, e que você não tem nenhum vizinho, não tem com quem chamar, não passa carro, não tem nada. É no nada. E eu vou te falar uma coisa, gente. É no nada, é nos momentos mais difíceis. É quando você não tem ajuda de ninguém. É que você vai vencendo os seus medos. Sabe? Porque quando tem alguém para te socorrer, aí, ai, até que enfim, fulano chegou. Ai, até que enfim. Mas quando é só você e o medo, você precisa de vencer isso. Aí, quando eu voltei já assim, não. Se ele tivesse fazer alguma coisa comigo, já teria feito. Ele não fez nada comigo, eu vou voltar. Eu voltei. Mas eu voltei assim, eu cantava, eu não olhava para frente assim, eu só cantava o tempo inteiro, buscando repor minhas forças. E eu cheguei em casa. Gente, eu posso falar para vocês, a partir desse dia, eu nunca mais tive medo de cachorro. Eu passo perto de casa, não tenho paixão, não cuido, assim, não tem na minha casa, entendeu? Porque é o meu jeito mesmo, é o meu estilo. Todo mundo fala assim, agora você vai querer, que você tá sozinha, seus filhos foram embora, você mora sozinha, você vai querer ter um cachorro. Falei assim, olha, tudo é possível. Por quê? Quando nós estamos no processo de autoconhecimento, nós podemos mudar de ideia. Olha que legal! Você pode mudar de ideia sempre. Você não precisa de caminhar com as ideias que você sempre teve. Você pode ter um novo olhar. O que você achou ontem, não precisa de achar hoje. E se as pessoas não estão gostando, te achando doida, tá tudo certo. Não tem problema, não. Qual que é o problema? Você vai sustentar o quê? De quem? Então, primeiro, essa questão do medo, ele é crucial para o nosso autodesenvolvimento. É você encarar suas sombras. Porque a gente tem medo. Quando a gente olha pra gente, a gente fala, nossa, tenho uma vergonha dessa parte da minha vida. Ai, eu tenho uma vergonha, eu tenho medo de alguém descobrir isso. Ai, isso é tão triste. Nossa, não sei o que eu... Aí você tem medo das suas sombras. Mas eu quero te falar que o autoconhecimento, quando você começa a descobrir você, começa a luz que te habita, começa a trazer clareza para você. Então essas sombras que estão dentro de você, elas são iluminadas. E você começa a ter qualidades diferentes. Você começa a pensar e agir diferente. Porque você se abriu para esse desenvolvimento. Você está aberta para o desenvolvimento do autoconhecimento. Né? Então, assim, essa libertação que eu estou trazendo hoje para você foi algo maravilhoso. Eu lembro uma vez nos Estados Unidos, depois que aconteceu essa libertação, eu tive um momento que eu estava trabalhando, eu trabalhava numa escola, mas eu tinha uma casa que eu cuidava, que o pessoal morava no outro estado dos Estados Unidos, e eles iam só assim de vez em quando, e quando eles iam, levavam o netinho e me chamava para eu cuidar, ficar, que eles gostavam muito de mim e tal, eu ficava lá. Houve uma madrugada que eles chegaram muito tarde, e quando eles chegaram, eu fiquei a madrugada, né, esperando eles chegar, quando o neném já tinha dormido, e começou uma chuva muito forte. E essa casa é casa de praia. Então, assim, a chuva na praia é mais forte, né? Tudo, muito barulho, o mar fica mais revolto, e aquela coisa toda. E aí eu fiquei ali, e eu lembro direitinho, o cachorrinho, ele ficava na dele e eu na minha. Ele via que eu não dava muito papo. Aí, naquele momento do medo dele, do trovão, de tudo, ele veio, ele encostou perto de mim, assim na minha perna, e eu senti aquele calor, e eu estava precisando daquele calor naquela hora. Aí, sabe, aí para mim selou, para mim confirmou isso. Estou liberta, eu não tenho mais nenhum problema com cachorro, que era o meu maior medo que eu vivi, e eu consegui, né, superar isso. Então o autoconhecimento, ele te leva para este lugar. Você desenvolve a partir do momento que você começa a falar não. Quando você tiver que falar não em amor, mas fala não para as pessoas. Fala sim para você. Sim, você pode tentar de novo. Sim, você pode errar. Sim, você pode mudar de ideia. Não tem problema. Se questione. Por que isso está repetindo na sua vida?
Por que você tem medo disso? Por que você não faz aquilo? Por que você está ouvindo o comentário do outro, que o outro está te falando, está te julgando, te criticando, te deixando para baixo? Então, essa questão dentro do desenvolvimento, a gente tem que estar muito disposto a sair da zona de conforto. Você tem que estar muito disposto a sair da zona de conforto. Sabe por quê? É muito bom, é muito quentinho, tá tudo certinho, você fica ali, mas você não desfruta da vida. Você passa pela vida sem saber o que você veio fazer aqui, quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. É uma vida assim tão perdida, tão sem sentido, é uma vida tão vazia, é uma vida que, eu vou te falar, você merece mais. Você merece mais. Você merece realmente conquistar cada vez mais esse amor, essa fonte inesgotável que te habita. Você é merecedora disso. Você precisa de entender isso e ir de encontro com esse seu desenvolvimento. Abra portas para meditação, para oração. O que você faz? Medita, ora, não importa. Tem um tempo só para você. Tem um tempo. É tão lindo quando há uma entrega que você flutua, né? Ontem eu vivi uma experiência muito interessante. Hoje está parecendo mais storytelling do que a aula mesmo, né? Mas tem dia que é mais coisa. Eu estava aqui em casa e aí eu tive um momento meu, aquele momento, eu amo assim ter o meu momento devocional, tempo com Deus, tempo de oração. Aí eu estava num tempo gostoso com o Papai do céu, aquela coisa boa, estava curtindo aquele momento. Eu vou te falar uma coisa, me deu uma vontade de chorar, mas de chorar, eu já não estava aqui mais. Na verdade, estou contando para você algo que eu não estava mais porque eu estava flutuando. Porque você entra no êxtase, né? Esse contato, quando você acessa o seu inconsciente, né, que você deixa florar, né, a sua intuição, o Deus que te habita, o Espírito que te lava, que te purifica. Quando você flui nesse rio, gente, é algo tão maravilhoso. Quando eu me vi, eu já estava assim, eu estava em prantos, assim, eu estava aqui nessa sala, eu ajoelhei, eu comecei, era um choro de amor pela nossa nação, sabe? Eu estava chorando pela nação, chorando mesmo por tudo que nós estamos vivendo, sabe? Por todas as dores, tantas perdas, todo dia, toda hora uma notícia. Eu evito, nem assisto televisão já tem muito tempo, mas é inevitável você não escutar tudo que está acontecendo, porque está tão perto da gente. É o amigo meu, é o amigo do amigo, é o meu pai, é tudo muito perto. Aí a gente começa a ficar, e nesse momento eu pude realmente sentir assim, um amor tão, sobrenatural. É esse amor desse poder que me habita, que se apodera em mim. Aí você consegue transcender, porque o autoconhecimento é a transcendência do seu ser. É você acessar o lugar da transcendência, o lugar onde que você ainda não experimentou, sabe? Viver essa coisa de tão pura, tão genuína, tão da essência, tão da sua base, da sua vida, da sua origem. E isso é maravilhoso. Então, eu estou falando da oração, você pode fazer a meditação, você pode fazer o Ho'oponopono, tudo que for limpando a sua mente, te levando para uma dimensão superior, te tirando do lugar que você está. Porque o que nós vimos com os nossos olhos, né, conectados com a razão, são só assim, é o que tem, é o lógico, porque o racional só vê o lógico, só o que tem, só o exato, só vê isso, o concreto. Não é concreto, então não faz sentido para o lado racional nosso. Então, a gente precisa de buscar força na nossa intuição, nesse poder maravilhoso que nos habita. Este é o caminho para desenvolver em nós o autoconhecimento, tá? Aí, e qual que é a importância desse autoconhecimento? Gente, a gente vai acessar em nós habilidades, capacidades de fazer coisas que a gente nem sabia que tinha.
Quando você começa a descobrir, gente, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Eu não sabia. A minha filha está morando agora nos Estados Unidos, ela é americana, e ela já está lá, vai ter acho que 2 para 3 anos. E ela está fazendo um trabalho tão lindo com ela de autoconhecimento, que eu fico assim, eu estou muito orgulhosa dela, porque adolescente se perde muito nessa questão, é muito lógico, não tô vendo, é racional o tempo inteiro. Então ela agora está despertando para o lado das emoções, né? O emocional dela, o autoconhecimento, as origens, a ancestralidade. Está muito lindo o trabalho. Gente, se vocês imaginarem o que essa menina está fazendo, ela nunca pintou nada. Se você ver os quadros que ela pinta, tem dia que ela pinta 2 por dia, quando ela está no dia de folga do trabalho. Eu fico assim, como que é isso? Gente, é porque está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Essas habilidades, quando nós vamos acessando o nosso autoconhecimento, a gente vai acessando esse poder de Deus em nós, essa fonte maravilhosa de luz, de amor maravilhosa, quando a gente chega neste lugar, é lugar de criatividade, é lugar de descanso, é lugar de paz. Então, o autoconhecimento nos permite isso. Quando você começa a viver o autoconhecimento, você começa a ter esse estilo de vida, de saber assim, meu Deus, eu não sabia, você descobre tantas habilidades. Nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Porque você vai ousar. Você vai ousar ir além. Você vai querer mais, porque você está tendo domínio sobre suas emoções. Você está tendo domínio sobre você. Autoconhecimento é isso. É você dominar, ter inteligência emocional, é você dominar, né? É você saber que você pode desconstruir na sua vida as crenças e valores que você arrastou por tantos anos e que não faz sentido hoje mais e que você precisa da flexibilidade para poder resgatar o novo. Então, o autoconhecimento te leva para este lugar. Ele te ajuda, né? À medida que você vai buscando, você fica ousada. Você começa a ter ousadia, porque você sabe assim, meu Deus, cada vez você vai ficando mais, sabe? Porque vai se sentindo livre. Porque, gente, o nosso inconsciente é o lugar de liberdade. É o lugar de pura liberdade. E é neste lugar que nós temos que chegar. E o nosso ego, ele quebra o pau o dia inteiro para que a gente não acesse esse lugar. Ele é desperto o tempo inteiro. Você está doida? Você está agora só pensando em intuição? Que louca você está? Essas conversas que vêm na nossa cabeça, o ego enche a nossa cabeça de coisa. Sabe? Você está achando que você é quem? Que você vai fazer o quê? Então, a gente precisa de saber dosar e buscar, gente. Busca enquanto dá para encontrar você, que é tudo de mais importante, tudo de mais precioso, de mais valoroso que tem é a sua vida. Você se conectar com você se conectar com a sua essência, você se conectar com a sua verdade, porque a maior verdade em nós é a nossa essência. É esse poder divino, essa centelha divina em nós, né? Que por onde a gente passa, todo mundo percebe que é algo diferente. A pessoa que acessa o autoconhecimento, ela traz a luz com ela, porque ela encontrou o caminho. Através do autoconhecimento é onde que você vai encontrando essas partes maravilhosas. E eu coloquei aqui sobre os impactos, né? Que eu achei interessante trazer para vocês a questão dos impactos do autoconhecimento. O que ele causa? Uma tomada de consciência. À medida que você vai se conhecendo, vai expandindo a sua consciência. A sua consciência começa a expandir, você começa a estar mais consciente. Você fica, uau! Você começa a perceber que você é muito, muito mais do que você pensava que era. Porque o que você ouviu, o que falaram para você, não é a verdade. Principalmente as coisas que foram negativas, as coisas que fizeram você vibrar na parte
mais baixa vibracional, que é onde que tem a irritação, as tristezas, as dores, as melancolias, depressão, ansiedade. Que se você está vibrando neste lugar, você precisa passar para uma escala vibracional superior, onde vibra a paz, o amor, a luz, a alegria, a perseverança, a paciência, a força, o poder. Eles vibram na escala vibracional em cima, e nós temos que ir para este lugar. E às vezes nós vamos precisar, no nosso processo de autoconhecimento, a gente vai precisar limpar o nosso caminho. Quais são as companhias, as vozes que você escuta? Quais têm sido os comentários? O que essas pessoas que andam com você falam de você? O que você se esforça para ser aceita no quadrado deles, para caber dentro do quadrado deles? Se você é uma águia que tem todo o céu para voar, fica tentando se encaixar no espaço do outro, se comparando com o outro, se achando inferior ao outro. Não há comparação. Quando você está, o resultado dentro dessas, que a gente traz, dessa expansão de consciência, esse impacto que traz na nossa autoconsciência, na nossa própria vida, esses impactos que vão trazendo, são esses. É você se perceber como única. Você não é igual a ninguém. Você não tem o perfil de ninguém. E você não precisa caber no quadrado de ninguém. Você não precisa se comparar com ninguém, porque vai ser muito gasto de energia desnecessária e que não vai te levar para lugar nenhum. Você vai só gastar energia, mas não vai te levar para lugar nenhum. Entende? Porque não existe esse princípio, a gente nunca vai ser suficiente. A gente não vai ser suficiente nunca para querer ser igual a ninguém, porque nós não nascemos para isso. Nós nascemos para sermos nós mesmas do jeito que a gente é, né? Muitos vão gostar, muitos não vão gostar. E tá tudo ok. Eu fico vendo assim no meu processo, no meu trabalho aqui, né, no digital. Eu acho tão legal a Multiforme na vida. E aqui então, nas redes sociais, as capacidades... Olha, tanta gente que tá aí, deve estar agora ao vivo também, fazendo live. Aí, sabe o que eu acho legal? É quando a gente realmente vai encontrando aqueles que fazem sentido para a nossa vida. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma intenção de ficar aqui me esforçando para te agradar. Sorry, mas é verdade. É verdade. É do meu coração que eu estou te falando. Porque o meu maior desejo, de todo o meu coração, é te ver bem, é te ver feliz, sabe? É te ver assim, no caminho que eu estou caminhando nele, e já há 30 anos, né, com todos os trancos, com todos os barrancos, com todas as lutas e dificuldades, a gente, nossa, tanta vitória, é tanta coisa maravilhosa e que só vai forjando o nosso caráter, as lições, os desacertos, os equívocos da nossa vida. Isso só vai forjando em nós um caráter melhor, um estilo de vida melhor. A gente vai se transformando numa pessoa melhor a cada dia, porque vamos tomando consciência das nossas sombras. Nós não somos perfeitos e a gente não está aqui para tentar ser perfeito, né? Que é outra coisa, ser perfeito, fazer tudo. Não existe essa pessoa, não existe. Então, a gente é imperfeito e com as nossas imperfeições, nós precisamos de aprender com elas. À medida que a gente toma consciência das coisas boas que estão em nós, nós também começamos a ver as coisas, as sombras, as coisas difíceis, as coisas que a gente não quer enxergar. Quando alguém, às vezes, te faz uma crítica positiva e chega para você e te mostra uma situação e você não aceita aquela crítica, você está mostrando que não, eu sou assim, é aquela síndrome da Gabriela Cravo Canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Então essa pessoa, ela é engessada, ela nasceu assim, ela cresceu assim e ela vai viver assim, vai morrer assim. Então essa pessoa, ela não quer, ela não está aberta para o autodesenvolvimento, ela não quer. Ela quer só ser reconhecida com aplausos nas coisas boas. Mas a gente tem as nossas sombras.
Nós temos as coisas em nós que não são legais. E como defesa na vida, como mecanismos de defesa, nós somos criando para nos defender. Olha, desde pequenininho, se o seu coleguinha lá na sua escola te bater, você bate nele de volta. Se isso acontecer, você faz assim, dessa forma. A gente foi educado pelos nossos pais, na escola, né? Em todos os nossos contextos social, com os parentes, com os familiares, nós somos educados. Tem que sentar direito, é muita regra, é muita coisa, muito regulamento, muita coisinha para a gente suprir o tempo inteiro. Então a gente foi criando um mecanismo de defesa. Então quando a pessoa já vem falar, não, mas não foi eu não, não, mas às vezes foi você, mas você não para aceitar, por quê? Aí lá no fundo é tudo rejeição. Porque se eu realmente assumir, eu vou ser rejeitada. Esquece. Assuma. Equívocos todos nós temos. Falha todos nós falhamos. Nós precisamos de aprender. Nós estamos aqui, olha que a grande universidade que nós vivemos é a vida. Essa é a maior universidade. É a vida, é a história, é como eu vivo o meu dia a dia, como eu estou me conhecendo, como eu desenvolvo e como isso está afetando no planeta. Gente, uma vida que olha para ela e se ama, o entorno dela vai bem, obrigada. Se sente acolhido por aquela vida. É muito legal, você começa a trazer um novo olhar com sua vida, não é com palavras. É a sua vida, a sua atitude nas pequenas coisas que vai fazendo a diferença. Então, gente, aí a gente precisa de aprender a pedir ajuda, né? Acho que alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. A gente precisa de aprender. Tem processo de autoconhecimento que você vai precisar de um profissional, né? Talvez você vai precisar de um terapeuta, talvez você vai precisar de um coaching, talvez você vai precisar de ajuda de uma amiga, conselheira, alguém. Você vai ter que recorrer ou um profissional ou uma pessoa do seu convívio que tem, que tem um coração, já está se encontrando no autoconhecimento e pode tanto trocar tantas informações, conversar tantas coisas, não é? Então, gente, esse trabalho eu quero trazer para vocês o trabalho de coaching, que é o trabalho que eu desenvolvo. E esse trabalho de coaching, ele é um processo muito lindo e que ajuda, que é diferente do terapêutico, da terapia. Se vocês forem lá no meu feed, vocês vão poder ver. Eu já deixei isso postado lá. A diferença entre o coach e o terapeuta. Não é? Então a gente precisa saber qual que é a diferença, precisa saber qual dessas duas ferramentas vai te atender melhor no seu processo de autoconhecimento. Porque às vezes nós precisamos de ajuda, sim, e a gente precisa de entender que é necessário. Eu, por exemplo, eu tenho o meu coach e assim, eu amo ter, eu estou sempre terminando um processo, começando outro, e isso me faz crescer, me faz bem, me faz muito feliz. E esse processo, para quem não conhece, ele é um processo assim, que os atendimentos pode ser individual ou em grupo, onde a gente faz em sessões, né, até 10, 12 sessões, dependendo da necessidade, né, da pessoa ou do grupo, onde com ferramentas e técnicas e com uma metodologia muito boa, muito poderosa, a gente consegue acessar esse lugar. A gente consegue chegar neste lugar do onde está o autoconhecimento, onde você vai buscar, vai cavar dentro de você as suas habilidades, você vai descobrir tanta coisa, tudo que você traz um objetivo para ser trabalhado e a gente vai trabalhando em cima daquele objetivo. O trabalho ele é lindo e ele é muito eficaz, ajuda muito no processo de autoconhecimento, tá? Então, assim, se vocês sentirem que precisam de ajuda e que essa ferramenta pode ser uma boa, vocês podem fazer contato comigo ou com qualquer outro coach que vocês também conhecerem. Fiquem à vontade, a gente tem que ter afinidade, é o que eu acabei de falar. Esse negócio da gente ter afinidade com a pessoa, sentir, é muito importante. Eu super valorizo isso, sabe? Eu estou recebendo um grupo de mulheres lá no WhatsApp e eu
passo mensagem para elas e falo assim, nossa, mas eu fico muito feliz, porque eu acredito na conexão de vidas. Acredito muito, muito. Eu acredito que as vidas se conectam por um propósito muito especial. Que a conexão, ela é algo muito lindo. E eu fico muito feliz com isso, daquelas pessoas que vão chegando, né? Porque precisa fazer sentido. Eu não consigo acompanhar uma pessoa se não faz sentido, se não tem a empatia. A gente tem que ter essa relação empática, né? Onde que a gente sente que coisa boa, que tem um retorno, que você sente a presença, que você sente que aquela pessoa está presente com você, que está se importando com você, que está te acompanhando ali. Isso é importante. Eu valorizo isso demais para os profissionais. Quando eu preciso de um profissional, eu preciso de um ginecologista, eu quero atenção. Eu quero a atenção dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa, assim, naquele momento só tem eu. Não quero que ela pense na outra pessoa que está lá fora. E assim que eu penso nos atendimentos, eu me entrego, porque eu amo, eu gosto, eu quero fazer dessa forma. E tem que ter essa empatia muito forte, né? Gente, qual foi a maior sacada que você teve aqui nessa fala hoje com relação ao seu autoconhecimento? É um assunto profundo, é muita coisa. A gente está trazendo aqui umas pinceladas, né? Mas vamos lá. Eu quero muito ouvir vocês. O que foi assim? Falou, nossa, que sacada que eu tive hoje, que a Alice falou isso, que foi legal. Põe aí para mim nos comentários. Porque quando você põe no comentário, eu entendo que você tá junto, que a gente está conversando e que a gente está junto, interagindo. Aí eu vou começar a entender que nós estamos juntos. Porque se eu sinto que eu tô sozinha no rolê também, eu já vou ficando assim, opa, o que eu tô fazendo isso aqui? Aí vai ficando mais difícil. Então eu queria ouvir de você. Qual foi o maior insight? Qual foi a maior coisa assim que você falou assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Algo novo que rolou em você nessa fala de agora. A Nath colocou sobre superar medos. Legal, Nath, muito bom. Mais alguém, gente? Ô, Renata, você é uma fofa. Você também é um presente para mim, viu? Quem mais? O que foi assim para você hoje o melhor da fala? Algo assim que você está pensando, que está no seu coração? Porque a gente às vezes sabe das coisas, às vezes eu não falei nenhuma novidade aqui hoje para você. Não sei. Mas a nossa vida, ela é assim. Às vezes eu não falei nenhuma novidade, mas eu te lembrei de fatos que você sabia, esqueceu e por isso não faz. Aí amanhã você começa a fazer e começa a dar resultado. Não é legal? Eu vivo assim. O deserto é o lugar que todas nós vamos passar. Mas eu quero te falar que ele não dura para sempre, sabe? Mas um deserto é sozinho, não tem ninguém com você no deserto. O deserto é só você. E ali você vence os seus medos, você vence as suas angústias, as suas dores, sabe? Cura as suas feridas, porque não tem mais jeito. Vai ter que ser assim, é você e o poder divino que te habita, para poder mudar. Gente, a nossa vida é muitas estações, né? Eu não sei qual que você está vivendo hoje, qual que é o seu medo, a sua insegurança, a frustração, a sua dor, a sua maior necessidade, o que você está passando. Mas eu quero te falar o seguinte, que independente do nome que tem o que você está passando, a dor é a mesma para todos nós, não é? Às vezes um sente a dor porque o namorado foi embora, o outro sente uma dor porque perdeu o emprego, o outro sente uma dor porque perdeu a mãe. Gente, a dor é dor, é dor. E não dá para falar qual dor que é maior, qual que é menor, porque cada um de nós é que sentimos, correto? Então, esse momento, ele passa. Tenha tempo para você. No deserto é que você junta os pedaços seu que foi espalhado. É lá no deserto que você vai cantar. Você vai cantar, você vai pedir socorro, você vai pedir ajuda. Você vai se humilhar para pedir ajuda de Deus. Eu só tenho agora eu e o Senhor, não tem mais ninguém aqui. E é que neste momento, aí você se liberta
para você ser livre, para você amar você, para você cuidar de você, você gostar da sua companhia. Mas precisa, às vezes, passar por esse deserto. Mas você sabe o que é legal? É legal porque... Olha para você ver, vamos trazer a coisa agora para as energias das estações do ano. A energia do inverno. O inverno, ele traz energia sombria, ele traz uma energia triste, de tristeza, os dias são curtos e a noite longa. Quando é 3, 4 horas da tarde já está escurecendo. Eu morei fora, e tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no inverno, 3 horas da tarde já estão ligando os faróis dos carros para dirigir. Uma coisa de louco. É um inverno assim, e a noite é longa, você acorda 1 hora da manhã, você acorda 2, você acorda 3, a hora parece que não vai passar, que não vai acabar. Mas eu tenho uma notícia linda, a notícia é que logo depois do inverno vem a primavera. A primavera é a estação de maiores novidades. É a estação mais colorida, mais florida, mais pássaros, borboletas, tanta coisa que você olha, para todo lado que você olha, tá tão lindo, é tão maravilhoso. Aqui no Brasil a gente não consegue perceber assim, como é tão determinada as estações, quanto é no exterior. Mas assim, eu ficava impressionada, os bichinhos que a gente nem via, eles chegam. Começa a vir vidas que a gente nem sabia que existia naquele lugar, que era neve, não é? Então é isso, o inverno ele passa e a primavera chega. A primavera vai chegar. A primavera vai chegar, trazendo essa alegria de você conhecer você, de você sair dessa terra árida, que é o do desconhecer você, de não saber quem você é. Isso te deixa perdida, isso te deixa, muitas vezes, sem saber, sem ação, sem propósito, sem sentido. Né? Então, nós já vamos encerrar, tá? Gente, eu quero agradecer muito, 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 de todo o meu coração, a presença de cada um de vocês, que realmente, assim, possa cair fichas, possa fazer sentido. E eu peço para você que você deixe para mim o seu comentário, né? Porque a partir do seu comentário eu começo a entender, não é, qual que é a sua dor, a sua necessidade, o que nós precisamos de ir alinhando para a gente poder realmente caminhar juntas. Eu deixo um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.